você que está gestante, saber identificar o pródromo. Você que é profissional, saber identificar, né, o que a sua cliente está sentindo, né, o que a sua dolanda está sentindo. É fundamental, porque uma vez que parto é uma experiência de pico, então vai modificar essa mulher para o resto da vida, né? No dia anteoborto a gente usa a expressão parto positivo, então a gente preza para que seja sempre uma experiência positiva para aquela mulher. Eu digo que se a experiência for muito ruim, muito traumática, essa mulher ela não vai querer vivenciar esse evento nunca mais na vida dela, né? E aí por isso que a gente vê mulheres aí tendo seus bebês e dizendo que nunca mais querem ter filhos, nunca mais querem passar por essa experiência. Então, o momento que essa mulher ela liga o start do trabalho de parto, é o momento então que ela vai começar a cronometrar se vai ser demorado. E aí a gente vê mulheres dizendo que tiveram partos de 55 horas. Ah, eu fiquei 200 horas em trabalho de parto, né? E às vezes não foi, simplesmente ela ligou esse start muito cedo. Então, será que o pródromo, ele é a hora de ligar o start do trabalho de parto? Será que pródromo é trabalho de parto? Então, vão deixando aí as perguntas. No final, eu vou tentar responder. A gente teve algumas da caixinha também, que eu incorporei na live, e elas já vão ser respondidas na live. Então, se alguém ficar com dúvidas, vai deixando aí, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa a palavra pródromo, né? Então, se a gente for olhar no dicionário, na língua portuguesa, pródromo significa algo que anuncia alguma coisa que vai chegar. Vem antes de alguma coisa, vem antes de alguém. Então, pródromo de parto significa o anúncio, né? O aviso de que o trabalho de parto pode chegar, tá? Então, é isso que é o pródromo. A Cíntia está falando aqui, pródromos é treinamento? Não. E aí é legal a gente levantar isso. Com 20 semanas, mais ou menos, pode ser que a mulher comece a sentir o que nós chamamos de contração de Broxon-Hits. As contrações de Broxon-Hits não são pródromos, elas são, né, as ditas contrações de treinamento. É o seu corpo treinando o que ele sabe que ele vai fazer daqui a pouco. Então, as contrações de treinamento não costumam ser dolorosas. Eu digo que elas são incômodas, para mim elas foram incômodas, porque deixa a barriga bem dura, dá às vezes uma pressão lá na vagina, mas a mulher para, respira e vida que segue. Não tem dor, né? Não tem grandes incômodos não, tá? Diferente do pródromo, pode ser que o pródromo venha acompanhado de um desconforto, normalmente semelhante a uma cólica menstrual, né? Uma cólicazinha, ou ali no pé da barriga, que só a mulher tem, né? Ou então lá na lombar, mas é uma cólica, né, muito semelhante à cólica menstrual, que para algumas mulheres é muito incômodo, para outras mulheres, tem mulher que nem vai sentir esse incômodo, tá? Então, uma vez que a gente sabe que o pródromo é o que está anunciando, às vezes a gente recebe uma notícia que não vem, né? Ah, olha, eu acho que vai acontecer isso, mas aí não acontece. Então eu brinco que o pródromo, ele pode demorar algumas horas para o trabalho de parto de fato começar, como ele pode durar dias, né? Eu tenho dito que ultimamente os pródromos têm demorado semanas, né? E aí, você gestante que tá aí na dúvida, né? Karen, quando que eu começo a sentir os pródromos, né? É comum que a mulher comece por volta de 36, 37 semanas, se não for um parto prematuro, né? Então, numa gestação a termo, aí nessa transição de 36 para 37 semanas, é comum que a mulher, ela comece a sentir os pródromos, tá? Como eu identifico? Exatamente isso. O corpo já vem anunciando com aquela contração indolor, né, da contração de treinamento, e aí a mulher ela já está habituada com algum desconforto, mas no pródromo ele muda e ele vem, na grande maioria das vezes, com uma sensação de dor, tá? De cólica menstrual.
Mas é importante também saber que não vai acontecer, pode não acontecer nada no dia seguinte, nem 2 dias depois, nem 3 dias depois, tá? Pode ser que no pródromo também a gente libere o tampão. Algumas mulheres dizem assim, então liberou o tampão, eu vou entrar em trabalho de parto. Tem mulher que libera tampão a gestação inteira, né? Então vamos imaginar que isso aqui são as paredes do colo, esse aqui é o meu colo fechadinho, isso são as paredes do colo, e o tampão é uma colinha que fica aqui no meio. É o que veda esse colo para que o útero continue no local estéril. Então, isso é o tampão. Mas tem mulher que vai fazer xixi quando se limpa, e às vezes a gente não está muito atenta, se limpa, olha para o papel, tá lá aquela melequinha, né, aquele muco, ou usa mais de 1, mais de 2 papel. Então pode ser que essa mulher ela libere o tampão durante toda a gestação, mas tudo bem, porque o tampão ele é um muco, e todas as vezes que a gente liberar esse muco, o corpo vai regenerar esse muco de novo, tá? Vai cumprir o propósito que é de proteger esse útero. Então, tudo bem se sair o tampão. Isso aí é um tampão. Pode ser que ele venha mais clarinho, que nem tá nessa foto de baixo, parecendo uma clara de ovo, um catarro, né, eu falo. Pode ser que ele venha mais sujinho, como o finalzinho de uma menstruação, que é esse primeiro. Pode ser que ele venha com um pouco mais de sangue, né? Se esse colo estiver mais maduro, essa gestação já estiver aí com 41 semanas, a gente vai perceber o tampão com um pouco mais de sangue, né? Então, esses são os aspectos do tampão, para quem não conhece, nunca viu, né? Saiu o tampão, o que acontece? Eu digo que pode acontecer tudo, inclusive nada, tá? Então, não criar expectativas com o tampão, exatamente porque a gente já entendeu que pode ser que saia durante toda a gestação. Existem mulheres que liberam tampão durante todo o parto, tá saindo cabeça do menino, tá saindo tampão. Então, o tampão, ele não é muito relevante nessa brincadeira toda, não, tá? Lembrar que saiu o tampão, vida que segue, tá? Karen, meu médico falou, minha amiga, minha mãe, minha vizinha falou que quando começa os pródromos, e a gente tem estudos não, né? A gente tem aí materiais no Google dizendo que quando começa o tampão, que é para a mulher fazer exercícios, para que o trabalho de parto evolua, tá? Na nossa cultura, o trabalho de parto vem acompanhado de uma crença de ser muito sofrido, muito doloroso, muito trabalhoso, muito danoso e extremamente cansativo, né? Então, tudo que é ruim permeia a cultura do parto no nosso país. Então, claro que em trabalho de parto, a mulher teria que trabalhar muito, até cansá-la, teria que fazer muito para que esse trabalho de parto engrenasse. E isso é uma grande mentira, tá? No nosso país, o que mais leva mulheres para cesariana é exaustão materna. Exatamente porque a gente tem essa cultura de que entrou em trabalho de parto, liga o modo faxina. E aí você vai ouvir sua avó, sua mãe, sua vizinha dizer, tem trabalho de parto? Faz uma faxina na casa, limpa os rodapés da casa tudo, né? Algumas pessoas chamam de preparar o ninho, né? E isso é incoerente, né? Se a gente for usar o plano B, mesmo que eu não saiba nada de parto, se eu for usar o plano B, que é pensar, que coerência tem alguém que vai começar o trabalho daqui a pouco pode ser amanhã, vai começar a trabalhar, não vai descansar antes. Então eu sei que amanhã eu vou pegar no batente, eu vou trabalhar pesado. Eu vou passar a noite inteira fazendo faxina na minha casa, puxando ferro? Não vou, né? E a nossa cultura diz que a mulher tem que fazer isso, ela tem que chegar à exaustão, fazer o máximo que ela pode para que aquilo evolua. E aí as mulheres começam a subir, descer a escada, começam a faxinar a casa, né? Começa a caminhar que nem maluca. E aí quando o trabalho de parto começa, como que ela tá? Cansada, né? Porque se chama trabalho de parto, não são férias de parto. Então, se eu sei que vou trabalhar, pelo amor de Deus, eu quero descansar agora, para quando o meu trabalho começar, eu estar forte, com energia, com ânimo. Então, começou os pródromos, você que é gestante, lembre disso, tá? É hora de descansar.
Então, o que fazer em pródromo? Descansa, se alimenta. Às vezes as minhas clientes me ligam e falam assim, Karen, porque a gente faz um trabalho de educação perinatal, né? E aí elas falam assim, Karen, eu acho que os pródromos começaram. Né? Aí eu brinco, né? Eu respondo, legal, eu tomei um chá e comi biscoito no café da manhã. Porque é informação desnecessária, a gente compartilha as intimidades e ponto, vida que segue, faz tudo o que você planejou fazer e acabou. Né? Porque é vida que segue mesmo, não significa que alguma coisa vai acontecer. Então se você é doula, está me ouvindo, e sua cliente, sua gestante, sua dolanda te liga e diz, olha, Joana, eu acho que os pródromos começaram. Pelo amor de Deus, não ligue o start do trabalho de parto na cabeça dessa mulher, porque pode ser muito danoso. A percepção de um trabalho de parto demorado está relacionado com a hora do start. Se nessa hora eu disser para ela, Joana, que maravilha, tá feliz que seu bebê vai chegar, olha que maravilha, pode ser daqui meia hora, hein? Mas pode ser daqui uma semana, pode ser daqui 2 semanas. E aí essa mulher vai ficar assim, uau, eu entrei em trabalho de parto, meu Deus, e agora? Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar meu corpo. Ou então ela vai ficar extremamente ansiosa, nossa, é o último jantar sem o meu bebê, é o último café da manhã sem o meu bebê, meu Deus. E aí pode ser que amanhã não aconteça. E aí ela vai primeiro ficar desanimada, né? Uau, né? Não aconteceu ainda. Depois vai passar mais um dia, ela vai ficar preocupada. Será que tá tudo bem? Porque minha doula disse que meu bebê ia chegar. E aí ele não chegou. E agora? Eu acho que eu vou no médico para avaliar. E aí ela vai no médico. Né? E aí ela vê que não tem nada acontecendo ainda. Né? Com sorte ela é liberada dessa consulta, porque num país oportunista como o nosso, né? Muito provavelmente o médico interno faça uma cesariana por falta de progressão do trabalho de parto. Com sorte ela vai ser liberada para casa e aí ela vai ficar desanimada. Né? Poxa, eu achei que era e não era. Então não façam isso, tá? Simplesmente digam, massa, vida que segue. Faça tudo o que você planejou, porque o pródromo não impede a gente. Pouquíssimas mulheres vão ter um pródromo mais laboroso. Mas o pródromo, na grande maioria das vezes, não impede a gente de fazer absolutamente nada. Eu consigo, inclusive, trabalhar, se eu quiser, né? Na maioria das vezes, as mulheres que trabalham fora já tiraram licença maternidade, né? Ou estão num ritmo reduzido de trabalho e preferem continuar indo ou para o escritório, né? Ou para o trabalho, para ficar com a cabeça ocupada, né? Para não ficar em casa pensando na bolha da ansiedade. E aí essas mulheres vão trabalhar, sabe? Seguem a vida dela normal. Sai para comer alguma coisa, bota um filme e vai assistir. Então lembrar que é bom que se faça em pródromo. Descanse, porque pode ser que daqui a pouco o trabalho de parto aconteça. E aí é lembrar que não é férias de parto, é trabalho de parto. Então vai dar trabalho, então é bom que você esteja descansada. Se alimentar bem, porque daqui a pouco, se esse trabalho de parto engrenar, a grande maioria das mulheres não ficam mais na vibe de se alimentar. Eu brinco que para mim, Karen, parar de comer é a hora da morte, né? Mas nem todas as mulheres são assim. Então, a grande maioria das mulheres vão sentir náuseas lá na fase ativa do trabalho de parto, não vão querer se alimentar. Então, aproveitar para comer enquanto você consegue, enquanto você tem desejo de fazer isso. Namorar. Por que namorar? Né? Para esse bebê ser concebido, a gente precisou aí de 2 hormônios pelo menos. Ocitocina endógena e prostaglandina. A ocitocina é o hormônio do amor, é o hormônio do relaxamento e a gente libera no ato sexual. E a prostaglandina é um hormônio que está no sêmen, né? Então, todas as vezes que há o ato sexual, há a conjunção desses 2 hormônios. Então, é assim que nós concebemos os bebês. E é assim que nós expulsamos os bebês também. Né? Então, qual é o efeito da prostaglandina no colo do útero? Que neste momento, né, possivelmente está mais posterior, ele fica retrovertido durante a gestação. E aí saber para que o pródromo serve, né? Porque às vezes ele só incomoda, cara, então não dilata, não dilata. Não acontece nada no pródromo, ele existe só para me fazer sofrer mesmo.
Então, o pródromo, ele serve para fazer todo um trabalho no colo, né? E um trabalho importante. Esse colo que está mais anterior, ele vai subir, ele vai voltar para centralizar nesse útero, para então começar a ser trabalhado, né? Eu falo que ele está lá atrás, ele vem, né? Ele centraliza para poder trabalhar, afinar e abrir para esse bebê nascer. Então, é para isso que serve o pródromo, para fazer essa centralização do colo, para trabalhar esse colo. Então, como que eu ajudo com a prostaglandina? No ato sexual. E por isso, mulheres, não deixem de ter relações sexuais. Não precisa interromper o ato sexual só porque você está grávida. Né? Homens também, né? Eu brinco até porque os homens às vezes dizem assim, ah, Karen, mas eu tenho medo de machucar o bebê. Então, amigo, se não tiver 40 centímetros, nem vai chegar lá. Vai na fé, vai ser feliz, porque a menos que tenha 40 centímetros, pode ser que incomode, né? Chegue lá para olhar o bebê. Se não, vai ser feliz, desce pro play e brinca. Porque o ato sexual ajuda, o ato sexual na gestação costuma ser mais prazeroso, porque para a mulher, por exemplo, que fica na tensão às vezes, ou de querer muito engravidar, e aquilo é o caminho para que ela engravide, ou de não querer engravidar de jeito nenhum, e aí aquilo se torna uma situação tensa, bom, já engravidei, então posso brincar tranquilaça, entendeu? Então tenho relação sexual. E aí a prostaglandina vai fazer um efeito nesse colo. Se vocês quiserem fazer isso comigo agora, fechem bem a mão, bastante, bem forte. Então isso aqui é um colo grosso, fechado, fibroso, tá? É um colo que não está trabalhado. Isso aqui é um bebê. Então eu vou tentar passar esse bebê nesse colo fechado e grosso. Bebê não vai. Mas se esse colo tá macio, né, vai passar com um pouco de dificuldade, porque tem que ser assim, né? E aí tem que ser assim, é para outra live, tá? Tem que ser assim. Ele passa por esse colo, porque esse colo está macio, tá? Ele está trabalhado. O que ajuda a deixar o colo assim? É esse hormônio chamado de prostaglandina. E a gente tem esse recurso hormonal no esperma. Então, tenham relação sexual, né? Não precisa fazer coito interrompido. Já engravidou, amada, já era, né? Então, seja feliz e deixe essa prostaglandina fazer esse trabalho nesse colo. Então, em pródromo, pode sim, se quiser e estiver na vibe, ter relação sexual, tá? Procurar estar relaxada, descansada, né? E por que relaxada? Porque imagina que tudo isso é músculo, o útero é músculo, o colo é músculo, tudo é músculo. Quanto mais relaxada eu estiver, mais rápido esse trabalho de parto pode evoluir, né? Porque o que é que o corpo entende numa gestação a termo, né? E aí tudo começa aqui, né? Karen, qual é o melhor método para induzir parto? Mente. Não é mentir, não. É a mente mesmo, tá? É cérebro bem trabalhado. É cérebro focado no que pode acontecer com o corpo e tranquilo para que essa situação aconteça, né? Então, manter esse cérebro tranquilo para que ele entenda assim. Bom, essa mulher está tão relaxada, mas tão relaxada que não existe hora melhor para se chegar a um bebê, né? Não tem hora melhor. E o cérebro, ele ainda é um órgão que foi feito para nos ajudar a sobreviver, né? Não é um órgão pensante, é um órgão recarregável, né? Então, se a mulher ela está tensa, ela está estressada, né, numa gestação a termo, fica muito difícil para esse cérebro entender que este é um bom momento. Ele vai sempre entender que é muito perigoso nascer um bebê aqui, né? E aí ele vai sempre ficar protelando que essa situação aconteça. E aí tem mulheres mesmo que não entram em trabalho de parto, né? A grande minoria, mas existem esses casos. Ou que demoram, né, na nossa percepção, a entrar em trabalho de parto. Então, os recursos de relaxamento mental ajudam muito no pródromo, que é a hora que a gente pensa assim, ai, pode ser que aconteça agora, né? Karen falou que pode ser que não, mas pode ser que sim também. E agora? Ai, meu Deus, né? E aí a mulher começa, né? Será que tem comida? Será que a bolsa tá pronta? Será que? E aí eu ligo todas as adrenalinas no meu cérebro, e a adrenalina é a antagonista da ocitocina, né? Aonde tem adrenalina, não tem ocitocina. E aí se eu começo a racionalizar, ficar preocupada,
pode ser que o trabalho de parto não engrene da maneira que eu planejei. Então, procurar estar calma, tranquila, né? Quem tem a possibilidade de fazer uma massagem para relaxar, para distensionar a musculatura, assistir filme, né? A palavra de regra é descansar. Para mães de primeira viagem, então, lembrar que pode ser que daqui a pouco ela não durma nunca mais. Tô brincando, né? Mentira, não tô. Pode ser que você não durma nunca mais como você está acostumada a dormir, né? Então, aproveita para dormir, mulher. Vai lá e descansa. A Micaele tá dizendo assim, ó. Tem GO que com 37 semanas fala para a gestante não ter relação sexual, para não correr o risco do bebê vir antes da cesárea letiva. É sobre risco de nascimento, né? Tem médico que faz isso. Não, e aí, Micaele, tem médico que fala no começo da gestação. Olha, melhor não ter. E aí, assim, claro, a menos que a mulher ela tem um princípio de aborto e tudo mais, que ela precisa evitar o ato sexual, às vezes durante toda a gestação, uma incompetência de colo, né? Que aí são outros fatores, são situações especiais. Dizer para interromper o ato sexual sob risco de bebê nascer, a menos que eu queira mesmo uma cesariana, né? E aí... Mas que triste, né? Já é triste ter que fazer uma cesariana eletiva, agendada, e ainda perder a oportunidade de descer pro play. Aí eu perco muito mais do que tantas coisas, né? Vou correr aqui para ver se... Vou voltar aqui para ver se tem alguma dúvida. Pródromo tem um tempo de duração? Olha a pergunta de $1 milhão, Cíntia. Não tem. Cada corpo é um corpo, né? Cada mulher precisa passar por um processo. E aí na live da semana que vem eu vou falar sobre a fase latente. Porque tem estudos que dizem que a fase latente é a fase mais demorada, mais sofrida do trabalho de parto, sobretudo para mães de primeira viagem e tudo mais. E aí eu vou vir com novidades para vocês e aí a gente vai falar desse tempo de duração. Mas o pródromo, né, não existe essa regra. Devo ir para o hospital? Ótima pergunta, né? Então, pródromo é para você fazer tudo, menos ir para o hospital, exatamente porque não tem obrigatoriedade nenhuma de evoluir, tá? Eu digo que falar sobre esse tema é tão importante, Cíntia, mas tão importante que ele define o tamanho da sua família, que ele define a hora que você vai para o hospital. Se a doula que te assiste não está preparada para abordar esse assunto, ou se você, gestante, não está preparada para abordar esse assunto, muito possivelmente, em pródromo, você vai para o hospital, tá? Sobretudo se sai, de repente, um tampão com um pouco mais de sangue, né? Ou se você nunca passou por essa situação e para você ela te parece um pouco mais incômoda, né? E aí, se você não sabe o que está acontecendo na sua cabeça, no seu corpo, sua mente não está preparada para isso, muito possivelmente você vai para o hospital, porque a gente fica com medo, né? Então, pródromo não é para ir para o hospital, né? Sob risco de você ser enganada mesmo, infelizmente, né? Pródromo é para fazer tudo aquilo que eu falei, descansar, relaxar, se alimentar, dormir, mas não é hora de ir para o hospital. Pródromo não tem a capacidade de fazer o bebê nascer, tá? Então, ir para o hospital em pródromo, não. E se você for, você pode entrar numa bolha aí de intervenção. Pode ser uma experiência muito ruim, muito negativa, porque imagina que o meu pródromo pode durar dias, semanas, mas eu fui hoje para o hospital. E aí o médico fala assim, olha que bacana, você está em pródromo, vamos te internar. E aí você fica lá um dia inteiro internado, 24 horas. Aí o médico volta e diz assim, olha meu bem, parece que seu trabalho de parto não está evoluindo, né? E a gente vai precisar pensar num plano B. E aí ele coloca, sei lá, faz um descolamento, tenta uma indução. E aí pode ser que não pegue, porque a menos que o seu colo esteja preparado, esteja com receptores de ocitocina, com receptores de prostaglandina, nenhuma indução vai funcionar. E aí vai entrar para uma indução que não vai funcionar, e aí horas depois ele vai voltar e vai dizer, olha, você viu que a gente tentou, né? Mas não fica triste não, opa, porque a gente tentou. Infelizmente vai precisar de uma cesariana. A mulher que passou por uma indução, né, por uma tentativa frustrada de trabalho de parto e culminou numa cesariana porque foi enganada, essa mulher muito dificilmente vai precisar ressignificar alguma coisa dentro dela para ela querer viver aquela experiência de novo, sabe? Então é importante que as doulas e as gestantes saibam que pródromo
não é hora de ir pro hospital, porque não tem obrigação nenhuma de evoluir absolutamente nada, tá? Pródromo costuma ser dolorido, Carla? Depende. Tem mulheres que nem sentem, mas nem sentem mesmo, de verdade, né? E tem mulheres que acham ele mais laboroso, né? Mais trabalhoso. O que eu sei das minhas quatro experiências, né? E das quase 300 famílias que eu tive o privilégio de assistir, é que é muito semelhante a uma cólica menstrual. Muito semelhante, né? Aquela dorzinha de cólica, né? Ali no pezinho da barriga, às vezes vai para a lombar, mas não chega a ser, nas minhas experiências, tão insuportáveis. São incômodas, foram incômodas para mim, mas tem mulheres que não sentem nada, nada. Devo cronometrar as contrações de pródromo? Nunca! Porque pródromo é conhecido como trabalho de parto falso. Então, não devo cronometrar. Outra coisa que eu quero abordar na semana que vem é o que cronometrar, porque existem contrações verdadeiras e contrações falsas. E aí a gente vai conversar também sobre o que se deve cronometrar então. Mas pródromo, deixa pra lá. Se você instalou o aplicativo, amiga, desinstala, tá? Não faça isso. Aí, a terapia NJ, que eu não sei o nome, né, tá dizendo que nem sentiu, já sentiu logo o trabalho de parto ativo. Pois é, tem mulheres, eu já acompanhei muitas mulheres, né, que não tiveram a percepção do pródromo, ainda mais se você tiver uma vida muito agitada, que você tem muitas coisas para fazer, às vezes o pródromo passa, às vezes tem mulher que eu fico assim, deu 37 semanas, eu fico assim, olha, quando você for fazer xixi, olha no vaso, vê se saiu alguma coisa, olha o papel, porque a vida da mulher é tão corrida que ela se limpa quando faz xixi, joga o papel, não olha pro vaso, dá descarga e vai embora. E ela nem sabe, porque o corpo tá dando sinais, né? E ela nem sabe, saiu tampão, não sabe de nada disso, tá? A Lu falou que também não sentiu, foi logo pra fase ativa. Sabrina, todo mundo tá sabendo o que você fez no verão passado. É isso mesmo. Meninas, então, sobre pródromos era isso. Acho que foi o que eu falei. Alguém perguntou na caixinha qual era a diferença de corrimento e de tampão, tá? O tampão tem aquele aspecto que eu mostrei pra vocês. Como chegou gente atrasada, eu vou mostrar ele de novo. Então, o tampão é isso aí. Lembrar que saiu o tampão, pode acontecer tudo, inclusive nada, tá? Nada mesmo. Saiu o tampão, se limpa e vida que segue, ok? Saiu com um pouco mais de sangue, alguma coisa assim, pode ser que a gestação já está mais madura e o colo já está querendo trabalhar. Massa, maravilha, vida que segue, feliz também, tá bom? Qual é a diferença então dele para o corrimento? Normalmente os corrimentos, eles são mais leitosos e quando a gente passa a mão no corrimento, ele se desfaz, né? O tampão não, ele é um muco gelatinoso, extremamente denso, que se a gente pega é difícil até de partir ele, tá? Então o tampão é mais denso, tá? É um muco mais gelatinoso. Eu tenho sentido umas cólicas e umas contrações não doloridas. Estou com 39 semanas. Uai, pode ser que seu pródromo não tem dor, porque também não é regra não, Carla. Pode vir com incômodo de cólica, pode vir com não. Mas como você está sentindo essas cólicazinhas, pode ser tampão. Pode ser pródromo. Com 39 semanas, tá ótimo, vida que segue, tá bom? Nada de expectativas, nada de nada, mulher, de nada mesmo. Vai viver sua vida normalmente. Aprendi no Mindset do Parto a frase, imagine o quiabo. Imagina um quiabo descendo. E, gente, assim, é claro que a gente tem que desmistificar muita coisa, né? Na nossa cultura, o parto só é bom quando ele é rápido, né? Quando ele, né, demora, tipo, 45 minutos. E eu digo que isso pra mim, porque parto pra mim é literalmente dia de festa. Quem me conhece sabe que é festa de verdade, porque eu encomendo bolo, porque eu arrumo mesa, os meus bebês nascem em casa, né? Então, eu faço a festa mesmo, só com a minha família, mas é a festa, porque é um dia para mim extremamente feliz, de um evento que eu tenho muito prazer em fazer, né? Então, imagina que a minha festa durou 45 minutos, eu ia ficar bem triste, né? Então, tem mulheres e mulheres, né? Às vezes, imaginar que seja rápido, para algumas mulheres pode ser muito tranquilizador, mas para outras que se preparam, e ela compra roupa especial para aquele dia, e ela contrata fotógrafo. Eu já acompanhei mulheres que contrataram tudo,
E o parto durou meia hora, não deu tempo nem da fotógrafa chegar. Essa mulher ficou extremamente frustrada, né? Vamos combinar. E eu também ficaria. Então, tudo bem, né? Se for mais tempo de trabalho de parto, né? Tempo não deve ser associado com sofrimento. Né? Quando a gente está fazendo uma coisa que a gente ama muito, a gente não quer nem que aquilo acabe logo. Né? Então, lembrar que nesse dia você vai possivelmente conhecer o grande amor da sua vida, que é uma das pessoas mais especiais que vai chegar, e que você pode, se quiser, aproveitar, né, essas horas que se seguirem de maneira muito tranquila e prazerosa. Né? Mas, se você quer o parto quiabo, bebê que nasce escorrendo, mentaliza. É isso mesmo, sim, você tem que mentalizar. Então, aí que tá. Coceira e tampão não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Se tem coceira, pode ser que tenha aí uma bactéria e precisa ser avaliado. Tampão não coça, tá? Existem mulheres que são muito conscientes do seu corpo. Eu falo que tem muita consciência vaginal. E às vezes quando o tampão vai descer, essa mulher já sente esse tampão no canal vaginal antes dele chegar na calcinha. E aí dá uma sensação de coceirinha. Mulheres que estão mais conectadas, né, com o seu período fértil, que sabem, né, que as secreções modificam no período fértil, elas já estão mais ligadas nisso. Então pode parecer um pouquinho de coceirinha, mas quando ele sai, acabou. Tá? Não tem. Se continua coçando, então tem que investigar. Sabrina, live da semana que vem, possivelmente na quinta-feira, mas como a gente trabalha com parto, tudo pode acontecer. Fica ligada nos nossos stories, né? Que é lá que eu vou falar, tá bom? Tô avaliando se a gente volta para parte da manhã, se a gente continua na parte da tarde. Mas como semana que vem de manhã eu tenho workshop de preparação para o parto com as gestantes, muito possivelmente vai ser à tarde, tá? Minha primeira gestação... Nossa, o Instagram vai derrubar a gente já. Minha primeira gestação tive pródromo com 34 para 35 semanas. Duraram 1 a 2 horas. Não foi dolorido. Entrei em trabalho de parto com 36 mais 5. E comecei a perder tampão com 32. Na minha primeira também. Eu perdi tampão muito. Camila nasceu com 33 para 34 semanas. E eu tive, assim, tampão a gestação inteira. Né? Já as meninas também, eu liberei tampão a gestação inteira e foram nascer com 37, 38. Né? Mas nasceu um bebê com 36 mais 5. É isso aí. Nem me convida para a festa do parto. Ó, o Matheus, meu marido, dizendo para fazer outra festa. A gente pode fazer 1000 festas, amor. Né? Mas sem bebê dessa vez. Eu falo que eu gosto de parir. Mas eu não quero outro ser humano na minha vida, né? Tem muitos. A Sabrina, agora a festa vai ser na sua casa, Sabrina. Né? Eu até me comprometo em levar o bolinho. Eu queria experimentar a banheira no parto. Era meu sonho. Meu filho nasceu antes da banheira encher. Aí, ó, tá vendo? Se frustrando. A Lena se frustrou porque não deu pra fazer o que ela queria. Já tô com a roupa de ir pra próxima festa da Karen. As parceiras de equipe ficam tudo oriçada, né? Vai lá, desce pro play e faz os feeds de vocês. A Paloma me chama pra festa. Meninas, então é isso, tá bom? Obrigada por terem entrado na live. Amei a nossa interatividade. E semana que vem a gente volta então para falar de fase latente, tá bom? Deixar a live salva um pouquinho. Para quem não conseguiu chegar no começo. Nada, Lu, vamos só no da Sabrina mesmo. É isso aí, meu marido. Tá na área. E até semana que vem, então. Beijo, meninas. Me deem feedback da live. E se eu não respondi alguma coisa, pergunta na caixinha, tá bom? Beijos!